recebendo aqui no meu gabinete, no meu escritório em Curitiba, a visita do senador Pedro Simon. O Pedro é uma das referências do nosso PMDB, do meu PMDB, do PMDB velho de guerra no Brasil. Está em Curitiba com a sua esposa, Ivete, visitando familiares da Ivete. Mas encontramos tempo para bater um papo aqui no escritório. E o Pedro, hoje, pela manhã, pretende fazer uma visita ao juiz da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro. E eu passo aqui esse nosso microfone registrando a passagem do Pedro para ele dizer para nós, explicar o que realmente ele pretende com essa visita. Muito obrigado. É com muita alegria que eu estou aqui tomando conhecimento desse escritório do meu amigo Requião. É altamente positivo a sua organização de ter a montagem de uma em forma que possa realmente manter-se em contato permanentemente com o Brasil e com o mundo. O Requião é um dos grandes personagens da política brasileira. Ele mostrou sua capacidade administrativa de uma maneira impressionante nas 3 vezes que governou o estado do Paraná. Eu admiro muito o Requião desde muito tempo atrás. No Congresso Nacional, no Senado da República, é uma das vozes dignas, corretas, que luta e que debate pelo Brasil verdadeiro, pela nossa independência econômica, pela moral, pela ética, pela dignidade do povo brasileiro. No momento atual que nós estamos vivendo, um momento realmente difícil e complexo, mas ao mesmo tempo, um momento ímpar na história do Brasil, porque pela primeira vez nós estamos tendo a condição de fazer uma lavagem geral nas instituições. E se Deus nos ajudar, podemos traçar um caminho de seriedade, de respeitabilidade e de novos rumos para o povo brasileiro. Eu tenho muito respeito pelo povo do Paraná e admiro muito por vocês terem consagrado o nome do Requião. É um nome que tem um presente muito importante, mas de um modo muito especial, um futuro muito significativo. Nós precisamos de homens como o Requião para traçar os rumos da nossa sociedade. O Brasil, creio que chegou o momento exato em que as experiências, os erros, os equívocos praticados devem chegar ao seu limite e recomeçarmos de uma maneira real, concreta, positiva, construir o futuro do nosso país. Depois de uma longa ditadura, a democracia foi conquistada pelo velho MDB, com a sua campanha das diretas já, que foi às ruas e contra a opinião de todos que achavam ridículo que nós, um punhado de companheiros, tanto contra a mídia, a grande imprensa, as forças armadas, a igreja, o capital econômico, pudéssemos resistir e sem um tiro reconquistarmos a democracia. Isso foi conseguido. Poderíamos ter ido longe, poderíamos ter reformulado o Brasil. Mas, infelizmente, o doutor Tancredo morreu, nos deixou no meio do caminho, e aí com o senhor Sarney, que não representava o nosso pensamento. Dividiu-se o partido e terminamos recuando. E terminamos vendo o que está acontecendo, o que aconteceu. Chegando a esse clímax de um segundo impeachment em tão pouco tempo. Mas dessa vez eu acredito que o momento que nós estamos vivendo é o momento em que a crise, as divergências, a luta estão chegando a um determinado ponto que o que vale é daqui para diante. E daqui para diante nós temos que nos darmos as mãos e conquistar em definitivo o Brasil, um país da dignidade em que a impunidade terminou. O Brasil vai deixar de ser o país da impunidade e sendo um país da seriedade, do cumprimento da lei, em que quem rouba vai para a cadeia. Nós vamos
traçar os verdadeiros rumos da nossa economia e da nossa sociedade. Vejo aqui, nesse escritório, que o Requião que eu conhecia lá de Brasília e daqui, mas não sabia que ele tinha uma organização tão perfeita, uma equipe tão excepcional, pessoas com tanta competência, instalações tão, diria eu, perfeitas, para que ele possa realmente fazer com que a sua voz e o seu trabalho não fique nas paredes do Senado da República, nem nas paredes aqui do seu gabinete, mas vão ao mundo, nessa tecnologia moderna que ele sabe usar como ninguém e que está dando essa demonstração. Meu abraço, meu carinho, e saibam os senhores que onde eu estiver, por mais humilde que seja, eu serei um daqueles que estarão recebendo as mensagens de Requião e estarão dispostos a lutar pelo bem do nosso país. Muito obrigado. Só ignore os elogios do Pedro a mim. O Pedro é um velho amigo e os elogios derivam desta amizade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esta campanha moralizante é muito importante para o Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância da Operação Lava Jato para que o Brasil pudesse finalmente vir a entender o que estava acontecendo com o sistema corrupto da política no país. Mas a minha preocupação hoje é que nós passamos também sobre este biombo da Lava Jato, dessa operação importante e moralizadora, a ser alvos da geopolítica norte-americana. O desejo de domínio do petróleo brasileiro, da água, dos minérios, de um lado, do outro lado da banca, com seu desespero pelo dinheiro e, finalmente, pela fisiologia do Congresso Nacional. Um Congresso que mais se preocupa com a reeleição, com emendas, com vantagens do que propriamente com o nosso país, do que propriamente com o Brasil. E eu penso sempre na palavra do Papa em Davos, que o capital é realmente muito importante quando ele produz empregos, quando ele inova na tecnologia, mas o capital não pode dominar o mundo. E eu vejo uma prevalência absoluta da valorização do dinheiro, do capital financeiro, sobre o interesse das pessoas e das vidas das pessoas no Brasil. O Papa cita a Bíblia: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra em hebraico. Não significa outro Deus nem o diabo. Mamon quer dizer singelamente dinheiro. O domínio do dinheiro e do interesse do capital financeiro não pode prevalecer no Brasil e utilizar a campanha moralizante para a precarização do trabalho, a precarização da República, a precarização do Parlamento. É a minha preocupação, mas eu e o Pedro, sem sombra de dúvida, valorizamos o trabalho de investigação da Lava Jato e as condenações que têm sido feitas pela primeira vez na história do Brasil, de pessoas importantes no domínio do capital financeiro e no controle da política. A visita do Pedro me dá uma satisfação enorme nesse momento em que a gente se envolve no que acontece no Brasil, e eu pessoalmente estou envolvido também aqui na campanha do Requião Filho, do meu filho Maurício, à Prefeitura de Curitiba. Minha gente, valeu, vai para o registro da nossa página esse nosso papo e essa mini conferência que o Pedro fez aqui para vocês.